Salve, torcedor tricolor, tudo certo? Bem, hoje sexta-feira, encerramento da janelinha de contratações aí de jogadores que estavam no mercado brasileiro aí, né, que participaram dos estaduais. Então o Grêmio vem hoje com a apresentação do Marlon, né? Estava no Cruzeiro. Quero tratar também do assunto Luan Cândido, né? Que até o momento não deu ar da graça, né? Então não desempenha, não joga, não treina bem, enfim. Vamos tratar desse assunto também. E também o possível meio de campo para o jogo de domingo, entre Grêmio e Flamengo, na Arena. Vamos repercutir um pouco aí do que aconteceu no treino e quais as possíveis peças que vão compor o meio de campo do Grêmio aí, beleza? Quero começar com o Luan Cândido aí, um jogador que veio meio assim, rapidamente foi definida a contratação, um nome que não havia sido noticiado, nem ventilado, enfim, na época da contratação, né, todo mundo falava de Marlon, de Lucas Esteves e tal, enfim, quando o Marlon ficou decidido que não viria, o Grêmio não faria a compra pelos valores pedidos pelo Cruzeiro na época, logo surgiu aquele comentário de que o Grêmio estaria trazendo um titular de time de Série A, enfim, que teve toda aquela questão que eu falei, que poderia ser de qualquer time, inclusive de times que estariam vindo da segunda divisão, né? Isso não garantia nada em termos de qualidade, enfim. Mas, enfim, o Lucas Esteves veio, né? Está assim, chegou meio tímido, não convenceu nas primeiras partidas, enfim, mas vem começando a melhorar a cada jogo aí, né? Questão de entrosamento, tudo com o time também, né? Então isso vem no dia a dia, no treinamento, enfim, um jogo após o outro e tal, e a tendência é de ir evoluindo. O que não aconteceu com o Luan Cândido, né? Muito em virtude daquela questão de que o Grêmio, com o caixa meio baixo aí, né? Então não podendo fazer grandes investimentos, acaba trazendo jogadores que vêm por empréstimo, que vêm de graça, jogadores que não estão sendo aproveitados em outros clubes. E esse é o caso do Luan Cândido, que veio, né, do Red Bull Bragantino para o Grêmio, não estava sendo aproveitado lá, veio por empréstimo, apenas com as custas de salário e tal. Chegou acima do peso, não consegue pegar ritmo de jogo, diz que não está treinando muito bem, não se dedica nos treinos, tanto tático quanto físico, tanto é que não consegue baixar o peso, não consegue entrar em forma, né? E, pô, o cara chegou em janeiro, né? Nós já estamos na metade de abril, em 3 meses, um jogador profissional que só faz isso, alimentação controlada, academia disponível o tempo todo, treino tático com bola, jogos, apesar de ter feito só 2, né? Não consegue baixar o peso, é porque às vezes não há nem interesse do jogador em se adequar, né? Então, em alguns vídeos aí eu até acabei comentando, né, que se tivesse possibilidade que mandasse de volta e tal. Claro que a gente não tem base legal disso, né? Mas casualmente hoje essa notícia veio à tona de que o Grêmio estuda uma maneira, né, não sei se isso está em contrato, alguma coisa assim, ou se há possibilidade, há meios legais de rescindir esse contrato, né, e fazer a devolução desse jogador ao Bragantino, porque senão vai ter que ficar com mais um encostado até o final do ano, sugando o salário, que não deve ser tão alto, mas também não é tão baixo, né? Até dezembro sem jogar, sem produzir, né? Então isso aí é o risco de ter que pegar refúgio de outros times, né? Então essa é a grande verdade, por isso que eu digo que não adianta trazer a qualquer preço, né? Tipo, nós precisamos 2, beleza, traz qualquer 2 aí, não adianta, né? Isso aí só vai ter custo, isso aí é despesa, não é investimento, né? Enfim, o Grêmio então busca meios legais para ver se consegue a rescisão desse contrato, né, e a devolução do jogador
ao Red Bull Bragantino, tá? Então vamos lá, avançando um pouco na pauta aí. Hoje então ocorreu a apresentação oficial do Marlon, né? Aqui no time do Grêmio, né? Chegou hoje em Porto Alegre, passou por exames, assinou contrato, acertou salários, enfim. E é um jogador que chega aí para somar com o elenco, vem para ser titular, acredito eu, né? É um jogador que defende bem e que apoia muito bem, né? Um jogador forte fisicamente, 27 anos, relativamente novo, né? E vem por empréstimo também. O Cruzeiro não cobrou nada pela transferência, né? Ou seja, só pelo salário, mas com um gatilho ali de que se ele cumprir 20 jogos, que vai cumprir, não tem como, né? Se é um jogador que vem para ser titular, nós estamos em 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Só no Brasileirão, se ele jogar metade, já dá praticamente os 20 jogos, né? E acredito que vai acionar esse gatilho aí, e aí o Grêmio, vamos dizer assim, por enquanto tem opção de compra ao final desse 1 ano de contrato, mas cumprindo 20 jogos, aí passa a ser obrigatório e não mais opção de compra, né? A compra passa a ser obrigatória, com valor já pré-definido de 3,5 milhões de euros, né? Um pouco menos do que o Cruzeiro cobrava no início do ano, né? Estava pedindo na faixa de 5 milhões, mas de qualquer maneira é um bom montante, né? Só que daí o Grêmio comprando esse jogador ao final da temporada, ele ficaria com vínculo com o tricolor gaúcho aí por mais 3 temporadas, ou seja, 26, 27 e 28. Então eu acredito que 3,5 milhões de euros aí para 4 anos de contrato, contando esse por empréstimo, né? Eu acredito que é um bom investimento, tá? Uma vez que ele dê conta do recado e faça com que a gente pare de sofrer com essa lateral esquerda aí, que já vem há alguns anos aí nos dando dor de cabeça, né? Enfim, está definido. Eu até achei que ele, como ele já está inscrito no BID, pudesse jogar agora, ou pelo menos estar com o elenco no jogo, né, à disposição aí no banco de reserva, de repente podendo entrar alguns minutos aí no segundo tempo e tal. Mas as notícias que vêm do Grêmio aí é que ele retornou para Minas Gerais, então, e daí desembarca em definitivo, vindo certamente com a família, de mudança aí já, vamos dizer assim, na segunda-feira, né? Então acredito eu que ele deva estar disponível, né, para o jogo de quarta-feira contra o Mirassol, tá certo? E mais um assunto aí também que veio aos microfones aí, né? Então, que foi a possível escalação aí no meio de campo, né? Quinteiros, apesar de fazer os treinos fechados, né, e tal, mas informações de bastidores dão conta que ele treinou duas formações e dá indício de que ele virá com uma, mas os próprios líderes, vamos dizer assim, dentro do time, que conversaram tanto com a diretoria quanto com o Quinteiros, eles pedem o retorno então de um meia, né, do time do Grêmio jogar com um meia de ligação ali, né, que hoje seria o Cristaldo, né, para dar mais mobilidade né, e fazer esse elo de ligação aí do meio para o ataque, né. Então hoje ele testou duas formações, né, que seria a primeira com o Vijaçante, Dodi e o Edenilson fazendo a função do Cristaldo, que a gente sabe que não funciona muito bem, né? O Edenilson já jogou assim e não dá conta do recado, não adianta. E a formação que bem provável que vá a campo no domingo será de Vijaçante de primeiro volante, onde é a dele, Edenilson como segundo volante, e daí sim o Cristaldo no meio de campo ali fazendo a função que é a dele ali, né, que é onde ele desempenha melhor a função que ele se predispõe a fazer, né. E daí sem nenhuma novidade na frente aí o Kiki Oliveira pela direita, o Amuso, que está recuperado, volta agora no jogo também de domingo na ponta esquerda, e o Bright também vai sair jogando, porque também é um jogo maior, né. Eu acho que
tem que ser os mais cascudos aí, tem que entrar em campo aí, porque senão não dará conta do recado, né? E, cara, eu sinceramente estou mudando um pouco de opinião aí, né? Depois do jogo contra o Atlético Grau, achei que a gente pudesse tomar um sacode do Flamengo, mas enfim, eles já não conseguiram ganhar do Inter em casa, né? Perderam para um time totalmente desconhecido na Libertadores, em casa também. Então, assim, a gente sabe que eles têm um elenco forte e tal, mas alguma coisa, algum ruído aí está acontecendo dentro do grupo do Flamengo também, que eles não vêm conseguindo desempenhar. Então essa é uma chance importante que o Grêmio precisa aproveitar, né? Fazendo relação com o jogo de terça-feira que eu comentei, que o Grêmio perdeu uma rica oportunidade de ter feito bastante gol e ter feito saldo de gol, bastante score, foi o que aconteceu ontem com o Fluminense e com o Atlético Mineiro. Pegaram dois times fracos, né? Times menores, um meteu 4, outro meteu 5, né? O Fluminense ainda botou 5-0 com o time reserva, né? Então, assim, é nesse ponto que eu me refiro que o Quinteiro só está preocupado em vencer. Se ganhar de 1-0, tá bom, vale os 3 pontos. Não, a gente tem que pensar no detalhe também, né? É a tal da questão, vamos vencer e vamos convencer, a opinião pública está aí, né? Se cada jogo a gente vier sofrendo, ganhando de 1-0, 2-0, 2-1 contra o Atlético Mineiro, ganhando de clubes grandes de expressão, seja brasileiro, seja estrangeiro, mas sem um bom futebol, cara, a pressão em cima dele não vai diminuir, não adianta. Não adianta a gente ganhar agora do Flamengo de 1-0, ganhar do Mirassol de 1-0, ganhar de 1-0 do Inter, ou empatar em casa, enfim, não perder para o Inter. A pressão vai continuar. A gente precisa ganhar e ganhar bem. E ele tem 3 jogos para mostrar isso. Beleza? O ponto de corte dele aí vai ser no domingo que vem, no sábado que vem, né? Antes da Páscoa. Beleza, galera? Grande abraço a todos aí. Não se esqueça, se inscreva no canal aí, deixe seu like. Comente aí os nossos vídeos aí, que é muito importante aí para alavancar aí o nosso canal. Tchau!